Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Rainha Elizabeth II, que faleceu, no último dia 8 de setembro. Olha só como, a história está em constante movimento. No dia 7 de setembro, estávamos comemorando aqui no Brasil o bicentenário da independência, fiz uma série de vídeos para vocês. E aí, no dia 8 de setembro, os ingleses perderam aí a sua mais longeva monarca. Eu pensei em fazer um vídeo no próprio dia 8, só que assim, eram muitas informações, você pode até pensar assim, passou o tempo já, perdeu o timing, né? Mas eram muitas informações para uma monarca que permaneceu, por 70 anos no poder, passou por muitos momentos bons e ruins da história, guerras, conflitos, enfim. E eu fiquei pensando o que eu poderia falar, porque notícias sobre ela, sobre o seu reinado, nós temos aos montes aí na internet, vocês mesmos devem ter visto aí desde o dia 8, né, bastante coisa. E aí fiquei em dúvida, né, que tipo de vídeo que eu poderia fazer. Então eu resolvi fazer um vídeo com algumas curiosidades, né, alguns fatos curiosos da vida da Rainha Elizabeth II. Me escondi aqui um pouquinho no vídeo para mostrar para vocês duas imagens da Rainha Elizabeth, que permaneceu por 70 anos no poder, foi coroada rainha aos 25 anos de idade. E nós nos acostumamos a vê-la, com as suas roupinhas chamativas, sempre em tons de neon, como aqui, na imagem de baixo, com a roupinha vermelha. Uma mulher muito elegante, durante toda a sua vida como rainha. Então, quis mostrar aí para vocês dois momentos, da Rainha Elizabeth II. A rainha foi batizada como Elizabeth Alexandra Mary, nasceu no dia 21 de abril de 1926. Ela foi então a rainha mais longeva da história da Inglaterra, permanecendo 70 anos e 214 dias no poder. Contando toda a história das monarquias europeias, é o segundo reinado mais longo da história. Só perde para o Luís XIV, o rei Sol, o rei da França, que governou, durante o período do absolutismo naquele país por 72 anos. A Elizabeth tornou-se rainha com 25 anos, no dia 6 de fevereiro de 1952, após a morte de seu pai, o rei George VI. Na verdade, a Elizabeth nem teria que ser rainha, ela nem estava na linha sucessória. Quem seria o rei seria o tio dela, o Edward VIII. Só que ele renunciou ao trono da Inglaterra no ano de 1936 para se casar com uma atriz americana. Inclusive, foi uma crise muito grande na Inglaterra naquele momento, porque a atriz com a qual ele se casou era mais velha que ele e era divorciada. Então, como o Edward renunciou, o pai da Elizabeth, o George VI, acabou se tornando rei. E quando a Elizabeth assumiu o trono, ela manteve o sobrenome Windsor, que é o sobrenome da família dela, mesmo depois de já estar casada com Philip Mountbatten. Então, ela não adotou para a dinastia o nome do marido, e sim o nome Windsor. Então, bateu o pé, disse que ia ser o Windsor. E aí, depois a família adotou os sobrenomes Mountbatten, Windsor, para os seus descendentes aí. Elizabeth e o Duque de Edimburgo foram casados por 73 anos, até a morte dele no ano passado. Ele faleceu com 99 anos de idade e eles tiveram 4 filhos, sendo que o filho mais velho, Charles, foi agora coroado rei da Inglaterra com o título de Charles III. A Elizabeth teve uma participação importante em vários momentos da história,
inclusive durante a Segunda Guerra Mundial. Ela juntou-se ao Serviço Territorial Auxiliar em fevereiro de 1945 como segunda subalterna honorária. Ela treinou como motorista, como mecânica e foi promovida a comandante júnior honorária em julho daquele ano. Inclusive, foi durante a Segunda Guerra que ela aprendeu, né, a dirigir. A Elizabeth foi a primeira monarca da história da Inglaterra a comemorar o jubileu de platina, os 70 anos, né, no poder. Quando ela assumiu o poder, a Inglaterra ainda era um império colonial muito grande, composto de vários territórios na África, no Caribe, e durante o processo de descolonização da África, da Ásia, enfim, né, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, ela se preocupou, se esforçou em passar para os britânicos uma imagem de poder, de vigor, e ignorando as violências, os conflitos deste processo de imperialismo ou neocolonialismo, que teve consequências muito trágicas para as nações colonizadas pelos europeus. Lembrem-se que os europeus do século XIX estavam passando pela segunda revolução industrial, invadiram aí os continentes africano, asiático, América, que foi colonizada antes também, e ela sempre se preocupou em passar essa imagem do império onde o sol nunca se punha. Lembra do nacionalismo inglês na Primeira Guerra? Então, essa ideia dessa extensão do Império Britânico, ela procurou, né, também mostrar, e mesmo quando esse império onde o sol nunca se punha estava se esfacelando, ela se esforçou, né, em mostrar aí poder, né, e vigor num momento, né, de grande dificuldade. Uma das críticas é essa questão de não reconhecer, né, a violência deste processo do neocolonialismo. Ela enfrentou muitos momentos de crises políticas, como essa questão da descolonização, questão da Guerra de Suez também na década de 1950, crises familiares, quando a princesa Diana e o príncipe Charles se divorciaram, depois com a morte da princesa Diana, um dos filhos dela envolvido, né, em escândalos sexuais, e o mais recente, aí, quando seu neto, o príncipe Harry, resolveu deixar a realeza, é alvo de críticas por parte dos ingleses, não só a rainha, né, mas aí toda a família real, por conta dos gastos da monarquia. Inclusive, agora questiona-se se o filho dela, né, agora o rei Charles, terá condições de manter o prestígio da monarquia? Será que ele vai conseguir manter? Os ingleses gostam muito, mas, né, eles pagam impostos e esses impostos acabam, né, sustentando, né, a monarquia. Lógico, muitos ingleses gostam dessa questão de monarquia, né, pelo tudo que envolve, né, a questão simbólica de reis, rainhas, príncipes e princesas. Isso gera uma renda, né, para o Reino Unido também, porque muita gente vai visitar, né, para visitar os palácios, enfim, mas tem essa questão dos gastos, da popularidade, né, vamos ver agora se o filho consegue, né, manter a popularidade que a rainha tinha. Ela era querida, né, pela população. A rainha também era apaixonada por equitação e por cães da raça Corgi. Inclusive, ela teve, ao longo aí da sua vida, mais de 30 cães dessa raça. Teve outras raças também, mas a raça Corgi, né, tinha um lugarzinho aí especial no coração dela. Durante seu reinado, Elizabeth visitou 110 países, quase sempre como soberana do Reino Unido. Ela não tinha passaporte, porque o documento é requerido em nome da rainha, né? Então, né, não precisaria de passaporte. E ela também não tinha carteira de habilitação. Ela aprendeu a dirigir lá, né, quando estava na Segunda Guerra Mundial e era a única pessoa no Reino Unido que não tinha carteira de habilitação. Também não precisa, né? A rainha não precisava. A primeira viagem internacional dela foi feita em novembro de 1953. Então, a primeira viagem como monarca.
ela visitou o Panamá. E a última foi em junho de 2015, quando ela esteve 3 dias na Alemanha. E aí, né, já com a idade avançada, acabou que o seu filho, né, o então príncipe Charles, que terminou aí essa viagem. Durante o reinado dela, a Inglaterra teve 15 primeiros ministros. Lembra que os primeiros ministros na Inglaterra, eles são escolhidos pelo parlamento, mas aí a rainha dá uma aprovação. Inclusive, o último compromisso oficial, público, né, da Elizabeth II foi no dia 6 de setembro, agora de 2022, quando ela nomeou a Liz Truss como primeira-ministra. Aí um momento muito tumultuado politicamente na história da Inglaterra, porque o antigo primeiro-ministro Boris Johnson renunciou, a Inglaterra saiu da União Europeia, então, né, tem o seu fornecimento de gás da Rússia cortado por conta da guerra, então a Liz Truss está assumindo, né, num momento muito difícil. Vamos ver aí como o Charles vai se sair também, né, nessa situação. Então a rainha faleceu aí no dia 8 de setembro, né, de 2022, quinta-feira passada, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia, um castelo que fazia parte aí da infância dela, onde ela passava férias. Então, assim, ela tinha uma ligação afetiva muito grande, né, com este local. Seus filhos foram chamados pela equipe médica, né, porque ela já estava enfrentando vários problemas de saúde, inclusive ela teve Covid, né, no início agora de 2022. Se você conhece algum outro fato curioso sobre a vida da Rainha Elizabeth, quiser deixar aqui um comentário, agradeço bastante. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu vou deixar aqui como tela final um vídeo que fala também sobre um assunto ocorrido na Inglaterra e que deu a este país um destaque, né, dentre todos os outros países, que são as revoluções inglesas do século XVII, que levaram ao fim do antigo regime naquele país. Então, para entender um pouquinho da história da monarquia constitucional na Inglaterra, vou deixar aqui para vocês o vídeo. Encontro vocês lá e espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal também. Um beijo a todos e a gente se vê. Tchau, até mais!